E o nosso convidado de hoje do Jornal do Ténis é um dos maiores nomes da modalidade em Portugal. Eu tive o prazer de acompanhar a tua carreira, os momentos inesquecíveis, alguns deles, e vi que está igual, continuas igual, porque ontem vi-te aqui no corte a dar na cabeça a um atleta porque não estava a dar o máximo. Tu dás sempre o máximo, deste sempre o máximo e dás. Olá, Pedro. Sim, eu acho que nós como treinadores somos um bocadinho a continuidade daquilo que éramos como jogadores. Eu era de facto um jogador aguerrido, um jogador que raramente deitava a toalha ao chão, não me lembro muito poucas vezes que isso aconteceu. Isso leva-me a dizer duas coisas. Primeiro, o prazer que eu tenho em transmitir o conhecimento, o privilégio que tive em viver a alta competição, em estar a sentir aquelas emoções todas, e é sempre mais fácil transmitir quando se sente na pele do que ler ou ouvir alguém que disse, e portanto eu tento transmitir com a alma aquilo que vivi, e portanto talvez daí sentires essa. E por outro lado, os miúdos hoje estão muito arreguilas, é uma geração nova, a minha luta, a minha frase preferida em relação à sociedade, em relação àquilo que eles produzem ou não, eu tento que eles tentem mais ser do que parecer. Eu acho que hoje a sociedade está muito atrás do telemóvel, muito atrás daquela... Do instante, do momento, É tudo um bocado fake, não é? E no ténis não tens alternativa. Quando estás ali num ponto importante, eles ou são, ou não são, e não se podem esconder atrás de nada. E é um bocadinho essa a minha luta, a minha forma de estar, a minha forma de viver. Bernardo, vamos só aqui recapitular, porque eu acho que é importante, este programa é exatamente isto, é uma conversa entre pessoas do ténis, mas acima de tudo também para que não se perca a memória daquilo que vocês, os entrevistados, fizeram. Tu foste campeão nacional de todos os escalões, campeão nacional sub-12 em 83, sub-14 em 85, sub-16 em 1987, sub-18 em 1988 e campeão nacional absoluto, eu só estou a dizer os singulares, em 1997 e 2002. Foste membro da Taça Davis, foste a 3 Jogos Olímpicos, foste a Atlanta, Barcelona e Sydney, foste 194 ATP em singulares em 1997, 96º em pares. É obra. Estudaste tudo? Tem que ser. É obra. Foi uma carreira... Foi uma carreira preenchida, eu tenho orgulho na carreira que tive. A geração do Nuno Marques, o ano do Nuno Marques, do Paulo Coelho, José Mário Silva, não me permitia ser campeão nacional no meu primeiro ano. Eu tinha como principal rival na altura o Ricardo Manzarra, o saudoso Ricardo Manzarra, e outros, o João Couto, e nesse ano eu consegui sempre afirmar-me como o melhor jogador. Depois, a partir dos 16 anos, eu tive a felicidade de encontrar um treinador muito querido, com quem ainda hoje tenho uma ótima relação, o Luís Damasceno, que me fez ali um upgrade e que me ajudou, para além de toda a história, com o meu pai, foi sempre o meu treinador, esteve sempre na minha retaguarda, mas o Luís Damasceno deu-me ali um boost que depois, a partir dos 16 anos, me permitiu ser campeão nacional no primeiro ano de sub-18. Nesse ano o Nuno Marques não jogou, e no meu segundo ano de sub-18 estive lesionado. Sim. E depois tive a felicidade, sim, de viver Jogos Olímpicos. Barcelona foi incrível. Barcelona, tu perdeste em 5 sets com o Ivanisevic. Com o Goran Ivanisevic, quase surpreendia o número 4 do mundo. E hoje, se calhar ao contrário, não é que seja ao contrário, mas diferente de outros colegas que têm carreiras tão ou mais bonitas do que a minha, eu fui guardando as memórias e, portanto, eu acredito que se calhar até te conseguia ajudar em dar elementos, fotografias, imagens de momentos que tu foste vivendo. Do antigamente, de Taça Davis, eu devo ser o atleta, ou ex-atleta, com mais material a todos os níveis. Olha, agradecia se tivesse fotografias de Belgrado, que eu não tenho uma sequer. Tenho imensas. De Belgrado? Tenho imensa. Belgrado não tenho a certeza se tenho, teria que ir aos arquivos, mas pronto, isto para dizer que tenho em casa, guardei, achei que fazia sentido, um cantinho, mudei de casa recentemente, um espaço onde tenho as minhas memórias.
E, portanto, E também passas aos teus filhos essas memórias? Gostas? eu tenho uma menina de 11 anos, ela tem orgulho no pai, faço questão que seja o mais normal possível, ela, acima de tudo, que ela tenha os valores. Curiosamente, ela, aos 3 anos, a parte coordenativa não era o seu melhor, ela é mais a nível mental, e quando não apanhou uma bola simples à mão, deitada por ela e trocou as mãos, eu disse, salvaste-me a vida. Porque isto do ténis é duro, mas eu quero acima de tudo que ela tenha os valores do ténis, e portanto ela joga não para aprender, competir, mas para... não para competir, sim, mas para aprender os valores do ténis, que são únicos. E essa tua transmissão do conhecimento que tiveste e das vivências tem muito a ver também com o teu pai. Tu começaste com o teu pai aos 6 anos, não? Eu sou o primeiro de 4 filhos, e esta conversa podia ser feita aqui na Quinta de Amor, onde partilho o espaço num projeto comum com o Emanuel Couto. Portanto, temos aqui uma parceria, basicamente. BM Team, não é? O teu projeto. O meu projeto é o BM Team, que está associado ao grupo de competição da Quinta de Amor e do Emanuel Couto e do Cláudio, e conseguimos aqui umas sinergias importantes. Eu trago os meus atletas, ele tem os dele, e conseguimos nos ajudar. Mas eu nasci verdadeiramente no Jamor. O Jamor é a tua casa? É a minha casa. E o meu pai começava às 8 da manhã e às vezes acabava às 10 da noite. E eu, como filho mais velho, acompanhava-o. A pessoa mais calma que eu conheci no ténis. E acompanhei-o toda a vida, até eu depois me tornar profissional. Até lá, Jamor era a minha casa, de manhã à noite, e portanto... Tu e os teus irmãos? Eu e os meus irmãos. Portanto, o meu pai esteve sempre na minha retaguarda, independentemente dos treinadores que eu tive. Sim. Era sempre aquele... Supervisionava, era ele que... Era sempre aquele lugar seguro. O meu pai sempre foi uma referência muito grande para mim, ainda hoje. Aquilo que eu sou, devo muito a ele. A calma que ele tinha, a calma que ele transparecia, a simpatia dele. Bom dia. Mas olha, acredita que por dentro ele estava. Acredito, mas ele sempre transpareceu isso. Sim, era uma pessoa muito calma, muito tranquila, e era um exemplo para outros pais que não tinham esse comportamento. Sim, para os atletas que estão lá dentro e que estão a... Tem que ter alguém assim cá fora, é preferível. Às vezes em sofrimento, olhar para fora e ver aquela calma ajuda. Olha, tu fizeste parte daquele grupo, e eu também tive o prazer de viver esse momento, os 4 mosqueteiros, que foram... Eu não consigo dizer isto de outra maneira, talvez por ter vivido tão de perto esse momento. Para mim foram os melhores jogadores portugueses de sempre, porque... Fomos os primeiros, é por isso. Se calhar, mas eu acho que havia qualquer coisa em você, diferente, todos diferentes, tu diferente do Emanuel, do Nuno e do João, mas completavam-se eu acho que conseguiam, na altura quando se escrevia os 4 mosqueteiros, é porque vocês completavam-se e fizeram algo pelo ténis português que não tinha sido feito, sem menosprezo para os atletas que fizeram muito pela história do ténis, mas vocês tiveram, na vossa era, foram sem dúvida importantes, não achas? Eu acho que os 4, em simultâneo, fomos quebrando barreiras, as tais barreiras que o João Sousa tem quebrado nos últimos anos, mas um bocadinho isolado. Vai aparecendo um ou outro atleta, ali éramos os 4 que íamos nos superando, e houve uma rivalidade saudável, a famosa rivalidade entre o João e o Nuno. Depois apareceu o Emanuel, eu e o Emanuel também tínhamos uma rivalidade muito saudável, e hoje até de alguma maneira me faz lembrar aquela amizade tão bonita que se viu há dias entre o Roger Federer e o Nadal. Eu e o Emanuel somos muito amigos. Vou daqui a uns dias para o Kuwait e vou estar com o Nuno, com quem tenho conversado. Portanto, temos aqui uma amizade de longa data e vamos comunicando. Acho que foram momentos, para nós, acredito que sim, que tenham sido gloriosos. E para quem assistiu também. Não foram melhores nem piores, acho que foram diferentes daqueles que são hoje. Não é? Falaste agora do Emanuel, tu tens um título ATP com o Emanuel no Oporto Open. Foi um momento marcante. Foi, e está lá guardado, lá na montrazinha, um prémio com 2 raquetes. Foi porque nós estávamos numa fase muito boa, estávamos a entender, como sempre nos entendemos, dentro e fora do corte, e ganhámos a duplas fortíssimas. Uma delas, se não me engano, até chegou a ir ao Masters. Sim.
espanhóis fortíssimos e estávamos, nós em terra batida éramos jogadores difíceis de bater e aquele torneio Foi espetacular. foi uma das boas referências que tivemos como dupla. Sabes que na atualidade, eu faço muitos torneios, particularmente dos jogadores, onde estão os jogadores portugueses também, e há uma dupla que eu, quando a vi a conseguir fazer alguns resultados, lembrei-me logo de vocês. E foi o Nuno Borges e o Francisco Cabral. Passou-te pela cabeça também? Viste a ti Sim, um pouquinho. Eu acho que há ali uma sinergia muito interessante. Eles são diferentes, mas complementam-se. Eu acho que era um bocadinho isso que, se calhar eu aqui até se quiser abusar um bocadinho nessa comparação, eu vejo-me um bocadinho mais como o Cabral. Sim. E o Emanuel mais como o Borges. Borges, um jogador que não falha uma resposta, muito sólido, muito sereno, e o Cabral, aquele que porventura se mexia mais na rede. Eu não era um voleador particularmente clássico. Sim, mas cá atrás eras tu que... O Emanuel sim, e tu cá atrás eras muito forte. Era eu quando ia para a frente era para acabar o ponto, não era para criar jogadas. Nem querias muito tempo ali. Não queria volear muito, mas atrás nós éramos fortes e nós jogávamos muito de trás para a frente, um bocadinho à espanhola. Começávamos a responder atrás e depois avançávamos e criávamos muitas dificuldades a jogadores especialistas, americanos. Os Jansen, os irmãos, por exemplo. Por exemplo. E os dois entendíamos-nos muito bem. Normalmente, num par, tu tens dois jogadores e para que o passo complemente, há um que tem que sempre puxar pelo outro. Se os dois estão em cima, resulta na perfeição. Se os dois estão em baixo, não resulta. E nós raramente estávamos os dois em baixo. Havia sempre um que estava melhor, que compensava. E eu vejo muito isso no Cabral e no... Uma das situações relacionadas com os pares, outro dia perguntavam-me se a dupla, quando eles ganharam o milénio, se a dupla Borges Cabral era uma dupla para ir por aí fora. Eu tive uma resposta que acho que pouca gente gostou. Eu disse que não, que é uma dupla que não vai durar muito. E expliquei porquê. Porque pode até durar, mas neste momento os objetivos do Nuno são uns e os objetivos do Kiko são outros. O Kiko vai seguir os pares, e está, agora com o Jamie Murray, por exemplo, e o Nuno está a seguir os singulares. Quando tiverem a oportunidade vão jogar juntos, mas uma dupla para jogar, na vossa altura, quando se proporcionou, tu foste 194 do mundo, foste 96 em pares, houve ali uma altura em que tu pensaste, vamos seguir os passos e vamos ser nós os principais jogadores do ténis português e vamos... A dupla Cabral-Borges, e em relação àquilo que disseste, faz todo o sentido o que tu disseste. Provavelmente estavam a dizer o mesmo de maneira diferente, ou talvez a resposta que tu deste não era aquilo que eles queriam. Sim. Eles achavam que esta dupla, claro que eles dão-se muito bem, mas os argumentos que deste são válidos. Claro. Não, mas eram leigos, portanto eu tive que explicar isto de uma maneira para eles perceberem que não é por não gostarem, eles obviamente que gostavam de ganhar todos os grandes slams, é só uma questão de objetivos, de prioridades. Em relação a nós, houve de facto esse momento, isso aconteceu, nós achámos, o Emanuel já não estava a investir tanto nos singulares e disse, vamos apostar nos pares, estávamos em final de carreira, vamos apostar nos pares, e foi precisamente na altura em que mudam as regras, em que o jogador de singulares também era considerado o ranking de singulares para poder jogar os pares. Ora, na altura, dois top 100 juntos jogavam um grande slam, neste momento tem que ser dois top 50. Claro. E essa mudança dificultou um bocadinho a decisão, que na altura o Emanuel torceu um pouco o nariz e a coisa acabou por se esfumar, mas eu gostava muito de ter feito alguns anos de pares, acabou por não acontecer, mas sim, falou-se nessa hipótese. Tu foste 194 do mundo, o 194 do mundo na tua altura agora correspondia a um ranking muito superior. Sabes que é difícil fazer essa comparação porque são tempos diferentes. Sim. É como comparar, se calhar com algum exagero, o Eusébio com o Ronaldo. Sim, mas há uma coisa que há diferença. Eu acho que não fui melhor porque era português. Isto é, a mentalidade, a forma como se vivia o dia-a-dia, nós com facilidade na altura, com um resultado relativamente modesto, não era preciso ser muito bom, quase que éramos capa de jornal. Vocês, jornalistas, falavam muito sobre ténis, havia muita abertura nos jornais, lia-se muito. Eu tenho dossiês com
com memórias dessas. Essas ainda tenho lá, tuas, Tenho muitas. muitas Tenho memórias ainda. dessas, muitas memórias, muito papel de notícias, e isso deixava-nos algo confortáveis. Portanto, eu senti, se calhar, menos picado em relação a entrar no top 100, mais respeito por isso, do que hoje, até porque o João, sendo 28, se tu fores do 50 ou 60 é banal, Sim. porque há um que já foi 28. Sim. De maneira que, naquele tempo, eu diria que era mais difícil ser-se Top 100? top 100 do que é hoje. E eu senti um bocadinho essa dificuldade. A título só de um parênteses, eu falo aos meus atletas que a diferença do João para outros é que o João, quando se senta à mesa, e isso acontece até na nossa vida em geral, se senta à mesa, está a falar sobre ganhar grandes slams, ganhar 1000, torneios 1000, ganhar, porque está na mesa com, na altura, o Ferrer, o Nadal, com os espanhóis e com o ex-número 1 do mundo, e o Nadal até número 1. Na mesa ao lado, tu poderás estar a falar de atletas que estão a querer ganhar um future, ou ganhar um prize money e conseguiram ali eu consegui ganhar 10 pontos ou 20 pontos. Objetivos diferentes. A mentalidade, ou seja, aqui conversa-se uma coisa, aqui conversa-se Pensa-se outra. grande e aqui não se pensa tão grande. E no meu tempo, eu acho que não pensei tão grande, até porque não era estimulado para isso, provavelmente. À minha volta, as coisas... E eu acho que pensar grande faz muita diferença. O João Sousa, eu não tenho a mínima dúvida, que se tivesse ficado em Portugal, a viver em Portugal, tudo aquilo que faz, não seria o que é hoje, com a mentalidade. O treinador é português, a massa crítica é portuguesa, João, o Frederico, mas a viver em Espanha, num sítio onde se respira ambições muito maiores do que em Portugal. E tu acreditas que hoje em dia, com o que já vivemos, e tu agora como treinador, acreditas que é necessário sair de Portugal para conseguir melhores resultados? Eu acho que nós, portugueses, temos tão bons ou melhores treinadores do que no resto do mundo. Temos gente muito boa a ensinar. Eu acho que à nossa volta, a mentalidade desportiva, a educação desportiva portuguesa não nos ajuda a sermos tão bons como se estivéssemos lá fora. Depois aqui é balancear, porque quando sais, também sais da família, há aqui Zona de conforto. Há aqui uma série de fatores. Depende do atleta, no caso do João, acertou na mousse. Tenho ouvido uma série de opiniões de colegas teus, agora, treinadores, que quando eu lhes pergunto relativamente à possibilidade dos atletas irem para os Estados Unidos, e eu digo, se calhar muitos deles vão e delas vão, e aqui deixavam de jogar, se não fossem, e lá vão estudar e vão jogar, mas há muitos que me dizem que se calhar perdem a possibilidade e o comboio do circuito profissional porque vão para os Estados Unidos. Qual é a tua opinião? Eu acho que os Estados Unidos são ótimos para se poder continuar a jogar ténis. É impossível fazer um curso e jogar se não se for para os Estados Unidos. E é a única razão que eu vejo como válida para ir para os Estados Unidos. Porque podem ter porque no fundo tem um plano B. Quando em Portugal alguém deixa de estudar para ir jogar, põe os ovos todos no mesmo cesto. Sim. E isso cria imensa pressão. Ok, então eu vou estudar, tenho aqui um plano B e vou jogar, mas em Portugal não vou poder fazê-lo, só vou poder fazê-lo nos Estados Unidos. Eu acho que ou se vai para uma universidade de topo, onde o treinador é muito bom e aí eles são acompanhados tecnicamente e não estragam o ténis, ou se vão para uma universidade banal, sim, é. Em termos técnicos, não há evolução, não há evolução nenhuma, sim. Há estagnação ou até pioram. Em termos académicos, depois tiram o seu curso e depois há sempre a possibilidade de continuarem o comboio, mas são muito poucos aqueles portugueses que o conseguiram. João Monteiro, um Duarte Val, um Nuno Borges E atenção que em Portugal, nos dias de hoje, já se vai criando um pouco mais a mentalidade de que é possível fazer um atleta, que é o caso do Nuno Borges, que embora tenha ido para os Estados Unidos, já tem o seu plano B assegurado, já tem o seu curso, mas agora está a investir em Portugal com mentalidade portuguesa e eu não tenho a mínima dúvida que ele vai furar no ranking por aí afora e vai-nos dar grandes alegrias. Vamos agora a um momento mais relaxado. Há aqui uma história, alguns entrevistados, vocês partilham momentos. Há aqui uma história de um entrevistado que diz que foi contigo para Israel e te salvou de morreres afogado. O que é que aconteceu? O Paulo Coelho. O Paulo Coelho salvou-me a vida. O Paulo Coelho salvou-me a vida. Na altura e o Mascarenhas, o Luís Mascarenhas, gosta muito de falar.
Digamos que é uma situação que poderemos levar para a brincadeira, mas na altura foi séria. Foi séria porque em Israel, como acontece muitos estrangeiros em Portugal fazerem, eu cometi o erro de ir querer fazer uns carreirinhos para umas ondas que entretanto estavam ali mesmo. Só que o ali tinha uma corrente e eu fui levado. E quando quis voltar... Que idade é que tinhas? Nós éramos júniores, 16 anos, e eu, ficaste aflito. Ao querer voltar para a terra, percebi que não conseguia e comecei a ficar aflito, cansado. E tu não eras propriamente magrinho, nem eras forte? Não, mas ainda por cima tinha uma otite e eu costumava até, quando precisava de nadar, pôr o dedo no ouvido e tal, qual otite? Querias é salvar. Eu assim, Paulo, ajuda-me, e o Paulo começa a ouvir os meus gritos e só vejo o Paulo a subir e a descer ondas na minha direção, porque estava uma ondulação bastante grande, e quando vou ter com o Paulo, eu tenho a noção de só ter posto 2 dedos no ombro, ele diz que eu agarrei, e portanto o Paulo começou, ai Bernardo, ai, vamos os dois, ai, para com isso, porque estávamos nos dois a afogar. Eis que aparece um surfista e traz-nos para a terra. Só me lembro do surfista agarrar nos dois, fomos em filinha, agarrados às pernas uns dos outros, o surfista traz-nos. Mas sempre consciente? Sempre. Não, eu estava consciente de que se não chegasse o surfista... Iam à vida os dois. Íamos à vida os dois, pelo menos eu já estava exausto. Menos 2 jogadores já não... Estava exausto. E o surfista, eu estava tão exausto, que o surfista deixa-nos na zona de arrebentação, já perto da costa, já muito perto da areia, e eu venho a rebolar até a terra porque não tinha força nem para me levantar. Cheguei à terra, uma descompostura enorme do Luís Mascarenhas, estava a ver a sua vida a andar para trás. Como é que ele ia explicar? Para além da minha, não é? Claro. Mas ele como responsável. E essa é uma história que eu posso levar para o lado da brincadeira, mas foi uma história séria e que... Não é de brincar de todo. E que me ensinou a ter cuidado com o mar. Que o mar é muito... E se não se conhecer o mar, cuidado. Há outras histórias certamente engraçadas que tiveste em várias viagens. Eu lembro que tu viajavas muitas vezes sozinho. Há histórias que eu sei que não podes contar. Eu vou só dizer uma palavra e tu vais ver que não. Uzbequistão, Emílio Álvares. É incrível. Não se pode contar. Portanto, tens aí uma série de momentos que guardas com... Eu acho que tive... Por um lado, se tivesse tido um treinador que me acompanhasse, eu se calhar teria ido mais longe. Mas por outro lado, tive o privilégio de viver a carreira praticamente sozinho, portanto eu não viajava com treinador. O meu pai era requisitado para me poder acompanhar como pai e como treinador. Ele pedia isenção na escola de educação física, onde dava aulas, e conseguia-me acompanhar. Tive um ou outro acompanhamento de um ou outro treinador, mas normalmente viajei sempre sozinho e, portanto, eu tive que me desenrascar e todas as aventuras possíveis e imaginárias, de alguma ou de outra maneira, aconteceram, e essa do Uzbequistão foi uma história muito recambulesca, que fica guardado claro. no almanaque de memórias curiosas, que enfim. Olha, para além disso, tens agora um papel muito importante, que é a partilha do conhecimento, e particularmente a atletas de competição. É importante eles perceberem e conhecerem aquilo que o treinador fez. Falaste há pouco do parecer e o ser. Tu nunca não pareceste, tu foste. E eles sabem disso, sabem o que tu foste e o que fizeste. Eu não faço muita questão. Ou só agora é que eles vão ouvir e vão saber... Eu acho que eles vão ouvindo, ou os pais vão dizendo, olha, atenção, Bernardo, ou alguém comenta, mas Bernardo, Emanuel, o Nuno, o João, eu acho que eles vão sabendo, não estão às escuras. E eu acho que nós, da forma como estamos no corte também, se calhar, eles acabam por cheirar um bocadinho, porque há pormenores e há coisas... Que só quem esteve lá é que... Só quem teve, porque às vezes eles estão a sentir qualquer coisa e nós não perguntamos o que é que eles estão a sentir. Nós sabemos o que é que eles estão a sentir e verbalizamos. Eles quase, mas como é que tu sabes? Pois, já lá estive, já sei, eu vivi isso. E, Been there, done that.
Não fazemos, eu não faço muita questão de ter a bandeirinha, Sim. mas acima de tudo foi aquilo que eu disse no início. Nós temos o privilégio de ter vivido, ter estado na guerra, não é? E dizer, olha, isto é assim, e não vais por aqui, vai por ali. A maior dificuldade é, de facto, esta nova geração que quer tudo muito rápido e há determinados processos que demoram um pouquinho mais tempo do que aquilo que eles desejam. Bem. E é um bocadinho, essa a maior dificuldade que nós temos hoje. Eu acho que, à medida que os tempos vão avançando, eles têm cada vez menos paciência para trabalhar e querem resultados rápidos. E esse é um desafio que se impõe nos dias de hoje e é um dia de cada vez. Bernardo, como é que gostavas de te ver nos próximos anos? Com 51 anos eu vou notando um pouquinho menos de paciência. Eu quero continuar ligado ao ténis, quero continuar a transmitir todo o know-how que pude ter durante a carreira. Gostava muito, eu gosto muito da competição, eu vejo-me ligado à competição. O nicho de mercado é muito pequeno em Portugal, mas eu continuo a investir naquilo que é treinar um atleta para competir. É aí onde eu me sinto mais confortável e gosto de sentir a adrenalina, continuo a gostar de sentir a adrenalina. Há treinadores que gostam de ensinar a base ou dar aulas particulares. Eu gosto muito de ir para o corte e de estar de fora com borboletas na barriga e a sentir a adrenalina. E, portanto, enquanto conseguir manter-me nessa lógica, nessa área, depois continuarei. E, se puder, no futuro, escolher um pouquinho mais se quer ou não quer fazê-lo e não ser obrigado a fazê-lo. Mas E equacionas alguma vez algum papel de dirigismo no ténis português? Com a tua experiência? Não, eu não me acho, não acho que tenha perfil para dirigente. Sou bastante focado naquilo que eu próprio sou capaz de fazer e dependendo de mim próprio, sempre fui assim. Eu treinava para ir competir para aquela competição, mas treinava para mim. E, portanto, não tenho tanto perfil de trabalhar em prol de uma equipe que vá fazer determinada tarefa. É mais ao nível individual. Mas quando tenho um grupo de atletas, depois transmito as ideias e depois gosto de os acompanhar para a competição. Mas por outro lado, eu tenho uma forte ligação à terra. O meu principal hobby é a jardinagem. Eu perco verdadeiramente o dia. Eu esqueço-me. Ganhas. Eu esqueço-me que o dia passa. Quando estás a capinar, quando estás agarrado a uma enxada, agarrado a uma forquilha, a cavar, a plantar, a transplantar, a podar. Mudei recentemente de casa e uma das razões é porque tens um cantinho tenho o meu pequeno jardim. E fazes produção também? A minha pequena horta, no caso o espaço não é muito grande, tenho uma horta vertical. Tenho as minhas alfaces, tenho os meus tomates cherry, enfim, e todos os dias eu jardino um bocadinho. É terapêutico e se calhar o final dos meus dias será algures no campo. Vivias sem ténis? Com dificuldade. Gosto muito de ténis. É um dos meus principais amores. Parabéns pelo que fizeste no ténis e obrigado. Foi um prazer ver-te como jogador e é também um prazer ver-te como treinador a partilhar aquilo que viveste. Boa sorte. Obrigado.